3 horas, 50 minutos, dia 18 de junho. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um podcast e com certeza, como sempre, na presença ilustre desse cara que é meu grande parceiro, para hoje a gente falar sobre disciplina. Meu nome é Igor Ramalho, se apresente, meu irmão. Matheus Bolonês, e bora pra cima, meus queridos, vamos fazer um negócio muito bonito, uma conversa realmente diferenciada hoje aqui pra vocês. É isso aí. Mano, como eu já te conheço muito bem e eu sei que você tem muitas definições interessantes para vários assuntos, isso é uma das características que eu mais admiro em você, inclusive. Numa das nossas últimas mentorias, a gente estava falando sobre vários assuntos e aí você começava tipo assim, não, mas consistência e pau, mandava definição. Não, mas isso aqui, pau, mandava definição. Portanto, para começar, acho que a melhor maneira seria realmente te perguntando o que você tem como definição de disciplina. Cara, disciplina pra mim é nada mais, nada menos do que você fazer o que precisa ser feito todo santo dia. É uma coisa que eu considero extremamente interessante, né? Porque a gente começa a perceber que o pessoal tem uma visão muito equivocada realmente disso. Quando a gente fala, por exemplo, de disciplina, o pessoal esquece completamente que, cara, para você conseguir desempenhar a tua função da melhor maneira possível, você precisa estar com o corpo descansado. Uma coisa que geralmente é prejudicada. Os caras esquecem que eles precisam de diversos tipos de recurso para conseguir fazer o que precisa ser feito da maneira correta realmente. Então a gente vai falar mais sobre isso, é uma coisa realmente muito interessante, mas nada mais é do que fazer o que precisa ser feito todo santo dia. E é interessante, né? Porque a disciplina, na verdade, ela pode englobar muita coisa. Eu acho que muitas vezes quando a gente fala de disciplina, a primeira coisa que vem na cabeça da galera, até mesmo na minha, é de exercício físico. O que, sim, é verdade. Se você quer conquistar qualquer tipo de objetivo, seja atletismo, seja na academia, seja no triatlon, você tem que ter disciplina, cara. Não tem como. Só que você também tem que ter disciplina no relacionamento. Você também tem que ter disciplina, por exemplo, nas suas amizades, no seu trabalho. Tudo necessita disciplina. E aí que está um ponto que você colocou que é muito interessante. Tem um livro que você me deu de presente que se chama Disciplina e Liberdade. E em um certo momento do livro, aquele livro ele é muito agressivo no conceito da disciplina. Porque ele foi escrito por um Navy SEAL, né? O cara, putz, a vida dele é disciplina. Ele se coloca em posições extremas que exige que a disciplina exista na vida dele. E ele tem até uma parte que ele fala assim, se você for procrastinar alguma coisa, que você procrastine o seu descanso. E eu entendo o que ele quer dizer. Eu acho muito interessante você começar por esse assunto, porque é realmente um ponto que a galera não entende. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Só que às vezes o que precisa ser feito é o descanso. Às vezes o teu corpo está pedindo, ele está falando com você. E essa é uma das minhas maiores dificuldades hoje. Eu ainda não sei, porque existem esses dois caras aqui dentro. E eu ainda não sei se quando alguma coisa acontece comigo, se eu realmente preciso daquele descanso naquele momento, ou se é o outro cara preguiçoso falando pra mim, ó, você tá machucadinho, não vai correr hoje não, porque não dá, tá? Descansa aí, você merece, tá ligado? Essa é uma grande dificuldade que ainda existe dentro de mim. Cara, isso é uma construção. Não tem como. Quando a gente fala de conhecer sobre nós mesmos, é uma coisa complicada, cara. Porque não tem um manual, vamos falar assim, se eu estiver sentindo isso, então é porque eu estou precisando descansar. Se eu estiver sentindo isso, é porque nesse caso eu estou com preguiça e eu estou deixando de lado. Não é, cara. É muito mais complexo que isso. Então o que a gente precisa fazer? É realmente uma autoanálise. Eu brinco para todo mundo, né, que da questão, você precisa fazer o que precisa ser feito, mas você precisa fazer uma autoanálise também. Então chega no final do dia, hoje, o que aconteceu hoje no meu dia? No meu dia hoje eu treinei, só que eu percebi que meu treino não foi daqueles melhores, foi bem meia boca, na verdade. E eu poderia ter treinado bem. Chega no final do dia, você percebe que, na verdade, você não rendeu tanto no trabalho quanto deveria. Então é realmente essa questão da autoanálise, você entender, cara, se eu não pagar o preço, eu não vou ter o que eu quero da minha vida. Pô, se eu não trabalhar o tanto que eu preciso trabalhar, vamos falar assim, fechar a continha lá embaixo, eu não vou ter minhas coisas. Se eu não treinar do jeito que precisa ser treinado, eu não vou ter o corpo que eu sonho. Então, assim, é realmente você entender que para você conseguir o que você quer da sua vida, você precisa fazer uma autoanálise. E você precisa ser sincero. É honestidade realmente. É você chegar num ponto de você começar a perceber e entender realmente no teu corpo quando é que você está com preguiça e quando é que você realmente está precisando descansar. Quando é que você está se sabotando e quando é que realmente você merece aquilo. Hoje esse negócio do falso merecimento é embaçado, né? O cara treina 3 vezes por semana. Não, no final de semana eu posso fazer 3 dias do lixo porque eu treinei 3 vezes essa semana. Cara, você vai me perdoar? Mas você está utilizando uma virtude, né, uma coisa boa, que é você treinar, para alimentar um vício.
E isso não é nada saudável. O Renato Cariani, ele fala da lei do 80-20. Eu acho que a gente até citou ela em algum momento aqui, não lembro se foi no podcast que acabou não indo pro ar. Mas o que é a lei do 80-20? Cara, quando eu ouvi ele falar, o Renato Cariani é uma pessoa que eu admiro muito, eu levei aquilo na risca. Seria mais fácil se eu tivesse feito, por exemplo, pegar a semana toda e entender que 2 dias da semana é 80%. Só que eu quis ir um pouco além. Eu fui ver quantas refeições eu faço no dia, porque, cara, no exercício pra mim eu não falto. Não tem dessa. Então, o grande ponto estava sendo realmente a questão das refeições. E não é nem porque eu saía de final de semana para comer alguma coisa, uma pizza e tal. Não era nem esse o problema. É que eu acabava pulando muitas refeições no fim de semana. Cara, você entende, é diferente, a gente sai um pouco da rotina. Então, eu peguei todas as refeições que eu fazia durante a semana, que dava mais ou menos 7 por dia. Se eu fazer 7 vezes 7, dá 49 refeições. E dali eu coloquei o que é 80% disso, ou seja, que eu tenho que estar dentro, o que é os 20% que, se acontecer de eu ter que perder, né, acabar pulando sem querer, beleza, não preciso me martirizar tanto por isso, até porque eu não sou um atleta profissional. E foi ali que eu comecei a seguir. Foi dessa forma que eu comecei a seguir. As pessoas não entendem a parte do é ruim falar essa palavra, mas realmente é um sacrifício, cara. Você tem que fazer algum sacrifício para você conseguir chegar onde você quer chegar. Tudo depende de qual é o seu objetivo. O seu objetivo é grande o suficiente, então você vai precisar fazer esse sacrifício. Eu lembro muito bem, sabe o Shark Tank? Sim. Teve dois caras que eles foram apresentar lá um produto. Eles apresentaram o produto, apresentaram muito bem. Só que eles deram um azar de que uma das pessoas que perguntou lá, eu não vou saber o nome da galera, mas um dos caras que perguntou, ele fez uma pergunta que foi muito matadora. Ele falou assim, tá bom, vocês apresentaram um produto, vocês acreditam de verdade no produto de vocês? Sim, a gente acredita, que vai dar certo e tudo mais. Qual de vocês dois ainda tem um outro emprego além disso que vocês fazem? Nós dois. Ah, é? Se vocês acreditam tanto assim que o produto de vocês vai dar certo, por que vocês não dedicam 100% do seu tempo para isso? Por que vocês ainda estão em outro emprego? E ali, cara, não conseguiram investimento de ninguém, sabe? E realmente é essa a questão. Se você tem um objetivo tão forte, mano, você não é a cerveja do fim de semana de encher o cu de cerveja sexta-feira e sábado que vai te impedir de conseguir o que você quer. Sabe, você pode continuar bebendo, mas, porra, controla essa merda, velho. É isso que a galera não entende, sabe? Tipo, você precisa mudar de vida. Eu realmente tenho uma certa pena quando a pessoa fala assim, eu vou fazer uma dieta de 3 meses. Irmão, você tá fadado ao fracasso, velho. Você tá fadado ao fracasso. Porque você tem que mudar o teu estilo de vida, não é 3 meses. Você vai fazer, tá bom, acabou esses 3 meses, perdeu as porra dos 15 quilos que você queria perder, e agora? O que você vai fazer? Tá ligado, mano? Não faz sentido. Esse é o grande ponto, velho. A gente tá numa... É até engraçado falar disso, né? Mas a gente tá numa geração do pessoal que quer tudo, né? Eu quero ter a maior quantidade de dinheiro possível, eu quero ter o corpo mais maravilhoso do mundo, eu quero ter as melhores experiências, visitar os melhores lugares, eu quero ter a melhor família, eu quero ter o melhor tudo. Mas quantas pessoas pagam o preço pra ter tudo isso? E é muito engraçado, né? Porque quer. Cara, se a pessoa não paga o preço, ela não quer, cara. Ela não quer de verdade, porque uma pessoa que quer de verdade, ela paga o preço. Mas esse povo tá só fingindo. É bonito hoje em dia desejar ter essa vida maravilhosa. Então, se é bonito, eu falo que eu desejo. Mas eu não pago o preço, porque é desgastante. Exatamente. Tem um podcast, eu não vou saber qual podcast que era agora, mas tá lá, tipo assim, um monte de cara gigante. Tá o Felipe Franco, tá o Renato Cariani, tem uma mulher lá também, se eu não me engano, né? Posso estar falando alguma besteira. E aí o cara que tá apresentando o podcast, ele pega e fala assim, não, mas eu tô disposto sim a fazer as coisas. O Felipe Franco vira, tá disposto o caralho, irmão. Porque essa é a realidade, mano. O cara que tá disposto, ele vai mudar, velho. Ele vai mudar. E é entender que, tipo assim, não se comparar, mano. Nunca se compare com ninguém a não ser você de ontem. Perfeito. Olha você de hoje e olha você de ontem. Mano, eu lembro até hoje. Meu pai, assim, deu 2 coisas que ele falou pra mim que foram momentos da minha vida que ele precisava muito ter falado. Primeiro de tudo, ele falou assim, filho, sempre tente ser um pouquinho melhor a cada dia. Você nunca vai ser perfeito. Mas se você for um pouquinho melhor a cada dia, você já tá na frente de muita gente. Se hoje você cometeu 100 erros, procura cometer 99 amanhã. E aí uma outra coisa que ele falou, se um dia você tá tentando mudar alguma coisa na sua vida, não se cobre tanto e perceba o quanto você mudou. Vamos supor, nesse momento eu tava querendo ficar menos, queria ser menos estressado, menos explosivo. E eu, cara, consegui ali, por exemplo, eu tinha vamos supor, eu explodia quase todo dia, com coisas pequenas.
E aí eu comecei a perceber, comecei a entender mais sobre mim mesmo, autoconhecimento e tudo mais, e comecei a encarar outras situações de outras formas. E aí, vamos supor, passava ali 3 dias sem explodir. Depois eu, explodia de novo. Nossa, eu sou um merda. Puta que pariu, tô tentando mudar e eu não consigo. Cara, você explodia todo dia. Agora você passou 3 dias sem explodir, você explodiu de novo. Mano, parabéns pra você, tá ligado? Você evoluiu pra cacete. Evoluiu muito. Beleza, explodiu agora, mas tá, o que você pode aprender com essa lição? Com esse momento, com essa situação? Beleza, tira essa lição pra você e continua. Daqui pra frente, tente errar menos. E é a mesma coisa quando a gente quer adquirir um novo hábito na nossa vida. Pô, eu lembro até hoje quando a gente começou na academia, que foi você. A gente não, eu comecei na academia, que você me deu as dicas. Pô, Matheus, cara, vou começar 5 vezes na semana. Eu falei, irmão, você nem sabe o que você vai fazer. Então, ó, calma. Faz isso aqui, ó. 3 dias na semana, manda esse treino. Meia hora de treino, que era o que meu tempo me permitia no momento. E aí foi aquela coisa, cara. Comecei a primeira semana 3 vezes. Aí na hora que eu... Não, primeira semana não. Primeiro mês, 3 vezes na semana, meia hora de treino. No segundo mês, 4 vezes na semana, ainda meia hora de treino. No terceiro mês, aumentei meu treino para 1 hora. E tudo isso foi tipo assim, não foi calculado, vou fazer isso. Não, cara, eu fui sentindo. Eu acho que eu fui gostando, eu fui pegando gosto, eu fui querendo, eu fui vendo algum tipinho de resultado, não no meu corpo. Porque em 3 meses, cara, fazendo meia hora de treino, você não vai ver diferença no teu corpo. Mas você vê diferença na tua energia, você vê diferença na tua disposição, na tua vontade de fazer as coisas. Pô, na hora que eu vi, muita coisa começou a mudar na minha vida. E aí que eu comecei a entender de disciplina de verdade. Então, velho, eu acho que a maior dica que eu posso deixar aqui é realmente não se comparar. Vai no teu tempo. Pô, cara, se você não faz nenhum tipo de exercício, você caminhar 1 vez por semana, você já está melhor. Já mudou alguma coisa. Então começa por aí, vai devagarzinho, uma vezinha. Semana que vem, pô, dá para aumentar? Aumenta um pouquinho. Mês que vem, dá para aumentar? Aumenta um pouquinho. Vai devagarzinho. Sabe o que eu acho que é o que mais pega para a maioria das pessoas? Elas esquecem que elas são humanas. E como um ser humano, elas esquecem também que todos os seres humanos eles são imperfeitos. Aí o que acontece? O rapazinho ele chega, fala, vou começar a treinar. Nossa, vou ficar uma gostosura. Vou treinar 16 horas no dia. Aí ele vai lá e se arrebenta no primeiro treino. E aí ele pega, ele fala assim, não, porque quando eu tentei treinar, não sei quantos anos atrás, eu me machuquei inteiro. Cara, você foi orientado para fazer o negócio da maneira correta? Isso é para tudo, cara. Às vezes as pessoas, quando passam por determinados tipos de problema, elas simplesmente se escondem. Recentemente foi muito engraçado. Tem um detalhe da minha pessoa que eu odeio ler em público. Odeio. E a gente estava na empresa, né? E aí o meu pai chamou para fazer uma leitura lá, porque era, se eu não me engano, era dia das mães ou mulheres? O que vem primeiro mesmo? É dia das mães ou mulheres? Cara, não sei, mas acho que não importa muito também. Teve uma primeira situação, e aí eu fui fazer a leitura, e eu não sei se é trauma de infância, eu não sei o que é, cara. Tava perfeita a leitura, mas aí teve um determinado momento que eu gaguejei. Na hora que eu gaguejei, o coração acelerou, minhas pernas começou a bambear, o papelzinho na mão começou a fazer assim, ó. E eu, ai meu Deus do céu, meu coração. E a leitura ficou horrível. Ficou horrível. Se fosse uma pessoa normal, vamos falar assim, uma pessoa que segue o padrão de comportamento que geralmente as pessoas seguem, depois que aconteceu esse tipo de coisa, ela foge, cara. Pô, eu li, eu passei vergonha. Eu nunca mais quero ler em público. Pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Eu cheguei naquele dia à noite, estava desapontado com a minha pessoa por causa do meu rendimento vinculado à leitura, não gostei da forma que eu li. E eu falei pra mim, eu vou passar vergonha quantas vezes for preciso pra eu aprender a ler, velho. É ler. Todo mundo tem que saber ler, tá ligado? E aí no mês seguinte teve essa outra comemoração, que eu não sei se é Dia das Mulheres, Dia das Mães e tal. Dei aquela brincada, porque eu tava tenso, né? Que não, a gente lembra do dia da vez anterior que a gente passou vergonha, brinquei com todo mundo e tal, até brinquei, né? Falei assim, nossa, não sei o que acontece. Mas todas as vezes que eu tô na presença de todas vocês, assim, meu coração acelera, parece que vai sair pela boca. Já dei aquela descontraída e eu li, foi uma leitura extremamente boa. Mas por que eu tô falando isso? Não adianta você fugir, cara. Você tem um ponto que você precisa melhorar da tua vida, você vai ter que estufar o peito e mostrar pra vida que é o seguinte, pode vir quantos problemas for acontecer, que eu vou superar. Não adianta eu ficar tentando me proteger de tudo, não adianta eu ficar tentando me proteger do mundo, não faz sentido. Estufa o peito e se mostra aberto. Eu sei que eu vou ser testado. Provavelmente todos os dias eu vou passar por algum tipo de teste, seja ele um grande teste ou um pequeno. E eu tô com o peito aberto porque eu sei que eu vou resolver o que acontecer.
Cara, na hora que você faz isso, a tua confiança vinculada a qualquer tipo de coisa aumenta e muito, porque você tá disposto. Você cria um hábito, mano. Exatamente. Você cria um hábito. Da mesma forma que a procrastinação ela é um hábito, você consegue se habituar a encarar as situações, a ter disciplina. Disciplina também é um hábito, cara. E ainda nesse exemplo que você está falando, é exatamente o que acontece com o inglês com as pessoas. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. O tempo inteiro. Cara, eu tive uma reunião essa semana que eu estava apresentando para a pessoa, né? Eu gosto de fazer uma espécie de mentoria quando a pessoa ainda não está no meu curso, que eu apresento para ela como é que funciona, não o curso, mas assim, para ela ressignificar o que é aprendizado de idioma na cabeça. E aí eu estava conversando com esse cara do Rio de Janeiro, gente boíssima, e ele olhava para mim e ele falava, cara, isso faz muito sentido. Pô, eu nunca tinha pensado dessa forma. E aí ele terminou depois falando assim, nossa, cara, eu sinto que agora vai. Por quê? Porque eles pegam essas escolas que vai começar por gramática, que vai começar da forma que não é para você começar, porque é só você ser lógico. Como que você aprendeu português? Alguém ficava te ensinando o que é adjunta de nominal, predicado, sujeito? Ninguém, velho. Não tem como, não tem cabimento eu fazer um negócio desse. E é ali que a galera começa. Por quê, mano? Pra quê? Sabe o que isso acontece? As pessoas se frustram. A porcentagem de pessoas que consegue completar um curso ou então sair fluente é muito baixa. Tem gente que estuda 5, 6, 7 anos e não consegue falar a porra de um idioma. Vai tomar no cu, cara. Isso não tá certo, não pode ser assim. E aí as pessoas vêm pra mim exatamente com isso que você falou. Eu tive uma experiência, foi horrível e eu não quero mais tentar de novo. É muito comum isso acontecer. Basta eu conseguir conversar com a pessoa. Cara, eu queria ter a oportunidade de conversar com cada uma dessas pessoas, um a um, pra mostrar pra elas que não é culpa delas, mano. Que aquilo foi ensinado errado, tá ligado? E que elas podem tentar de novo. Tenta mais uma vez, velho. Só que dessa vez, faz direito. É que nem você falou, 16 horas na academia no dia, pá, se arrebenta essa história. Da próxima vez, vai com uma orientação, velho. As pessoas também não entendem que erro é a forma perfeita de se aprender. Eu acho muito lindo o Thomas Edison quando ele faz, né, a tentativa de conseguir uma lâmpada. E aí, basicamente, pelo que eu estava lendo, não lembro em que livro que fala sobre isso, o que ele queria fazer é que o elemento que vai no interior da lâmpada, toda vez ele derretia muito rápido. Então a lâmpada acendia e pum, apagava. Acendia e pum, apagava. E ele testou, se eu não me engano, foi mais de 10 mil vezes, mais de 10 mil coisas diferentes. Só que entre ele testar uma coisa e outra, ele tinha que pesquisar, estudar, encontrar o elemento. Colocar ele da melhor... Pum, aí vai e testa. Porra, acho que pra ele conseguir um elemento só vai saber quanto tempo que vai. E aí, em um certo momento, perguntaram pra ele, né? Tipo assim, cara, como é que pode, assim? Você fez 10 mil vezes, como que você nunca parou? Por que você nunca desistiu? Porque eu vejo isso de uma forma diferente de vocês. Pra mim, eu simplesmente aprendi 9.999 maneiras de como não fazer. Aí que entra a simbólica da situação. Cara, na moral, eu adoro a simbólica, eu acho tão bonito, assim... Hoje eu acho que um dos maiores desafios para as pessoas é elas entenderem que disciplina, na verdade, é uma coisa boa. Não é uma coisa difícil. Exato. Todo mundo fala, nossa, hoje é até engraçado. Você chega num lugar assim e você fala que você é disciplinado, que você trabalha, sei lá, 12 horas por dia, que você treina, que você não faz não sei o quê. O povo fala, nossa, você tá maluco? Você não vive. Você não vive. E, cara, não é isso. As pessoas têm que começar a entender que a disciplina, na verdade, ela é extremamente positiva. Não é aquele negócio negativo que todo mundo fala, nossa, porque é muito difícil, nossa, é muito desgastante, nossa, porque é uma prisão, porque eu tenho que fazer um negócio independente se eu tô com vontade ou não. Nossa, eu sou obrigado a fazer as coisas. Claro que não, cara. É você entender que aquilo ali é um atalho. Se você demoraria 10 anos de forma medíocre para alcançar os seus sonhos, você vai alcançar eles em 2, porque você está pagando o preço. É você entender que você está poupando, você está alcançando os seus objetivos extremamente mais rápido. E você não faz isso porque você é obrigado. Você faz isso porque você escolhe fazer isso. Olha a diferença simbólica. Eu sou obrigado, carga extremamente negativa. Eu escolho fazer isso. Extremamente positiva, cara. Isso é excelente. E isso, pra mim, é a definição, é a explicação, melhor dizendo, do porquê disciplina é liberdade. Quando você entende isso e disciplina vira um hábito na sua vida, você aprende a desenvolver habilidades, tudo muda, cara. Por que disciplina é liberdade? Porque muita gente pensa assim, nossa, eu gostaria de viajar 2 vezes por ano, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Porra. Então começa a fazer alguma coisa pra você ter dinheiro pra isso, tá ligado? O Felipe Tito falou uma vez. Falou, cara, se a vida que você quer ter custa 10 mil reais, só que 10 mil pra você é muita grana, começa a ganhar 50, que 10 mil não é porra nenhuma. Só que pra você conseguir ganhar 50 por mês, você vai precisar do quê?
Trampo. Disciplina. Fazer. Exatamente. Você vai precisar de disciplina. Pagar o preço. Pagar o preço. E não é começar hoje achar que mês que vem você vai estar ganhando 50 mil, achar que ano que vem você vai ganhando 50 mil. Cara, tem um plano. Só que o teu plano tem que ser a longo prazo. Tá ligado? Você já passou quantos anos vivendo uma vida medíocre? Porra, coloca ali na sua vida o que você quer fazer, exatamente o que você falou. Cara, a disciplina não é fazer coisa que você odeia, mano. Não. Assim, exige esforço. Você vai ter que trabalhar mais do que você trabalha. Você vai ter que estudar mais do que você estuda. Você vai ter que sempre querer melhorar. Tem uma frase de um cara que ele fala assim: o preguiçoso, ele faz pouco e acha que está fazendo muito. O disciplinado, ele faz muito e acha que está fazendo pouco. Esses dias eu bati meu recorde de corrida. Foi um recorde que eu nunca imaginei que eu poderia bater. E adivinha qual foi a minha sensação no final? Eu acho que eu poderia ter feito um pouquinho melhor. Tava muito feliz. É aquela coisa, feliz. Nunca satisfeito. Tá ligado? E concluindo o ponto, disciplina e liberdade. Porra, eu quero ser um triatleta. Beleza, mano, se esforça. Traça um plano aí de 3, 4, 5 anos, treinando todo dia. Pega um treinador bom, um treinador top, que já conseguiu fazer um tempo legal, um tempo que você gostaria de fazer, um cara que vai conseguir te orientar. Ele vai te passar o que você tem que fazer, mano. Daqui 3 anos, talvez você consiga completar um primeiro Ironman ali, né? Dos 42, 180 e... Do 4, 180, 42. Tá ligado? Ah, não, quero ter um shape da hora. Beleza, mano. Vai no nutricionista, o cara vai te passar uma dieta. Conversa com o treinador. Você não tenho grana pra pagar um treinador. Beleza, mano. Online, porra. Renato Cariani, aí já citei 1000 vezes. Quantos treinos ele tem lá no YouTube dele? Quantos outros caras tem lá falando sobre treinos, tá ligado? Você não precisa gastar dinheiro. Nutricionista também, você não precisa, cara. É melhor que você faça, porque o seu corpo é o seu corpo, né? Não basta, não adianta você copiar os outros. Mas você entendendo um pouco do que você precisa ingerir para que o seu corpo consiga absorver e crescer da forma que você quer, pronto, mano. Já é uma coisa muito interessante. Você já consegue começar bem e você não precisa gastar nenhum real pra isso. A disciplina tá aí. Você quer ter um corpo, você consegue ter. Você quer ser um triatleta, você consegue ser. Você quer viajar 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes por ano, você consegue. Você quer ter aquele trabalho, mano, aquela coisa que você quer fazer, você também consegue. É por isso que a disciplina é liberdade. Você chega aonde você quiser. Se você realmente quiser. Esse é o ponto. Eu gosto muito de falar pra todo mundo que existe muito conteúdo realmente muito forte na internet, em livros e conteúdos extremamente baratos. Esse dia eu estava lá no centro da cidade e eu vi lá a feira do livro popular e tal, passei lá para ver. E eu acabei comprando um livro, custou R$20, eu acho, e foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Caramba. Então assim, Que livro que é? Chama Sobre a Ira, de Sêneca. Sobre a ira? É. Nossa, é livrão, mano. É livrão. Me fez refletir muita coisa, principalmente porque eu achava que um dos meus pecados principais, eu gosto de falar disso na parte de autoconhecimento, né? Era a ira, e eu percebi por esse livro que na verdade não é. Então foi bem interessante pra mim. Mas é isso, cara. Sabe qual que é o problema? A maioria das pessoas, elas querem tudo de mão beijada. Elas querem que tenha alguém, ó, você aqui, ó, Joãozinho, você precisa treinar 4 vezes na semana, você precisa fazer tais exercícios, você precisa se alimentar de tal maneira, você precisa fazer isso, isso, isso. Vem cá que eu te ajudo, minha flor do dia. Vem cá que eu te ajudo, meu mocinho. Cara, se você ficar dependendo disso, você não vai vingar. Desculpa, mas você não vai vingar, cara. Você tem que pagar o preço, você tem que ir atrás. Pô, eu não tenho dinheiro para pagar um personal, para pagar um nutricionista, ok. Tem informações baratas na internet, mas você vai precisar filtrar. Tá, isso daqui que eu tô vendo. Nossa, o cara tá falando que se eu comer pimenta durante 49 dias, 5 quilos por dia eu vou emagrecer. Pode ser que você morra também. Então você tem que começar a ir atrás de conteúdo para ver se ele tem embasamento ou não. Você precisa escolher bem as pessoas que você segue. Você precisa realmente filtrar aquelas informações para você não se tornar uma pessoa frustrada, porque você tentou fazer uma dieta milagrosa e não deu certo. É realmente você ir atrás. Ou você, eu gosto muito de falar, né, que geralmente quando a gente paga para um profissional, ele está facilitando a nossa vida. Então, pô, se eu tenho um personal que ele vai se adequar a minha vida para aquela rotina de treinamento, pô, ele está facilitando aí várias horas de estudo. Se eu tenho um nutricionista que ele vai trabalhar justamente para mim, para me organizar, várias horas de estudos que vão ser poupadas, porque eu não vou precisar pesquisar sobre nutrição. E assim por diante. O menino Matheus, ele tem um curso de desenvolvimento pessoal. Se eu contrato o curso dele, ele vai poupar diversas horas de estudo da minha vida. E assim por diante. Então o dinheiro ele é um facilitador. Mas você falar que quem não tem dinheiro não consegue resultados, isso é uma mentira. Porque tem muita coisa aí, o povo que não vai atrás. Porque eles não têm motivos realmente fortes para ir atrás. Exato, mano. É só você ver, exemplo, fisiculturista, se eu não me engano, o Ramon, ele comia arroz e ovo, era o que ele tinha. Porque o cara não tinha grana, mano.
Então, assim, eu acho que o que a galera precisa entender pra começar, seja no que for, é o básico, velho. Mano, vai atrás do básico, porque o básico é o que vai fazer você começar. Você precisa ter o básico bem estruturado pra você conseguir crescer o resto. Ainda eu acho muito interessante usar exemplo de academia porque é muito fácil, é muito visual de poder usar. Mas vamos lá, você quer começar uma dieta. Cara, não adianta fazer a dieta da pimenta, a dieta do brócolis. Não é o básico isso. Pode ser que dê certo? Pode ser, mas como eu falei, cada corpo é um corpo. Porra, entende o que são os macronutrientes e micronutrientes. Entende o que é um alto índice glicêmico, um baixo índice glicêmico. Entende quanta caloria você gasta, quanta caloria você ingere, qual que é a relação que existe entre uma coisa e outra, o que você precisa pro objetivo que você tem. Entende o que é uma qualidade de caloria, enquanto uma má qualidade do outro lado, né? No caso, tipo assim, você vai comer um pastel, quantas calorias tem nesse pastel? Então isso não adianta nada, tipo, tem tantas mil calorias no dia, vou comer um pastel aqui. Que nutriente que tem aí dentro, sabe? É entender o básico, velho. Tipo, quando fala assim, parece que é muita coisa, mas calma, vai de pouquinho em pouquinho. Assiste um vídeo aqui, começa a colocar, assiste outro vídeo ali, começa a colocar, vai mudando a rotina, vai entendendo o que você precisa fazer. Realmente, mano, eu não sei, velho, eu já passei por essa fase. Eu já passei pela fase que tudo era muito difícil pra mim, sabe? Sempre pra mim era tudo muito difícil. E é o que a galera tem. Ah, mas porque eu isso? Ah, mas porque eu aquilo? Cara, você é a puta que pariu. É você e é todo mundo. Nossa, minha vida é uma correria. Parabéns, bem-vindo ao século 21, 2, nem sei quando a gente tá mais. Século 21, eu ia falar bem-vindo a 2022. Isso é isso, cara. Todo mundo vive numa correria. Todo mundo falta tempo. Ninguém é privilegiado de não ter tempo hoje em dia mais. Só que tem dois tipos de pessoa nesse mundo. As que fazem e as que dão desculpa. De um lado, a pessoa que dá desculpa, ela vai falar o quê? Ah, eu não tenho tempo. A pessoa que faz, ela vai acordar mais cedo. De um lado, a pessoa vai falar assim, ah, eu não tenho dinheiro. Do outro, a pessoa vai achar um jeito de começar sem ter que gastar nada. É aí que está o ponto. É achar, você tem uma... Vou até deixar que você explique isso, que você vai explicar muito melhor que eu. Mas é achar que comigo é mais difícil. Que eu sou muito especial. Oh, meu Deus do céu, por que as coisas sempre acontecem comigo? Centro dos universos. Centro dos universos. Cara, eu acho isso muito engraçado, mano. E de verdade, eu começo a pensar nas vidas, assim, eu consigo pensar um monte de exemplos de pessoas que eu conheci durante a minha vida. E, cara, fica muito impressionante, assim, sabe, quando a gente entra nesse conteúdo. Nossa, nunca chove. Não, nunca choveu. Nunca choveu. Aí no dia do meu aniversário chove. Pô, meu irmão, você tá tirando, né, velho? Você tá tirando. Mas essa situação, cara, as pessoas... A pessoa se sente tão importante que ela realmente acha que tudo que acontece na vida dela é porque é ela, cara. Eu não consigo entender a lógica por trás, assim, sabe? Mano, será mesmo? Eu até entendo, né? Eu entendo. Mas, cara... Que caca. Menino Matheus, quando ele era muito novo, ele era muito soberbo, né? Até hoje é um pouco. Mas antigamente era muito mais. E eu falo que eu não entendo, mas é uma brincadeira, porque eu entendo sim, eu já passei por muitas coisas desse tipo. E, cara, você se frustra muito quando você pensa dessa forma. Porque o que acontece? A pessoa ela tenta entender, ela pensa que ela é o centro do universo. Imagina assim, a pessoa pensa que ela é o centro do universo. Se ela é o centro do universo, a coisa mais importante do mundo, tudo que acontece é pra ela ou por causa dela. Então, se choveu, é porque era o dia do aniversário dela e não poderia chover porque, nossa, todo mundo queria dar muita atenção pra ela e não pôde no aniversário dela porque Ou porque choveu. é o dia que ela falou que hoje eu vou começar a andar de bicicleta. Aí choveu. Exatamente. Não, bem no dia que eu vou andar de bicicleta. Ai, porque isso só acontece comigo. Na moral, vai dormir. Assim, eu realmente gosto da questão da humildade. No sentido assim, uma pessoa que ela se considera perfeita, que ela se considera no centro do universo, que ela considera isso que eu acabei de falar, que tudo que acontece é pra ela ou por causa dela, ela basicamente tá vivendo uma fraude. Isso as pessoas têm que começar a entender. Tá vivendo uma fraude. Por quê? Ela tá tentando mostrar uma imagem que na verdade ela não é pro mundo, uma imagem de pessoa perfeita, e automaticamente ela se vê como aquela imagem, uma imagem de uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita ela não melhora, ela não tem onde melhorar. Como que uma pessoa perfeita vai melhorar? Como que ela vai aprender mais? Se é uma pessoa perfeita, ela sabe tudo. Ela vive a vida toda baseada em uma mentira.
eu espero que não seja o tipo de vida que o pessoal quer viver, porque eu não quero. E foi isso que me motivou a estudar tanto. Quando eu comecei a perceber na minha adolescência, principalmente na adolescência é um momento muito fácil da gente se perder. Quando eu comecei a perceber que minha vida era baseada em aparência, em tentar controlar grupos, em tentar mostrar minha força para o mundo, em tentar encontrar, ser visto e passar uma imagem de pessoa perfeita para o mundo, eu falei assim, opa, eu estou vivendo ou estou mostrando que eu estou vivo? Porque tem uma diferença muito grande. Estar vivo é muito fácil, né? Só o teu sistema fisiológico está funcionando, você está vivo. Sim. Mas você está tendo a vida que você realmente sonhou ou você está vivendo uma farsa? Você está vivendo teus sonhos ou os sonhos das outras pessoas? A gente tem pouco tempo aqui. A gente tem que aproveitar. É a sensação do fim do dia, mano. É perceber a sensação do fim do dia. Pra mim não faz sentido, assim, você viver uma vida em que você vai estar cansado. Você vai chegar no fim do dia, você vai estar cansado. Só que você não vai estar bem. Porque você sabe que aquele foi só mais um dia. E que amanhã vai ser a mesma coisa. E que você não chegou mais perto de nada. Do outro lado, você vai viver uma vida que você também vai estar cansado no fim do dia. Muito provavelmente mais cansado ainda do que na primeira situação. Só que aquele dia que você vai deitar na cama, muito cansado, vai olhar pra cima, sorrir e vai falar, hoje eu tô mais um dia perto dos meus objetivos. Isso é disciplina. Perfeito. E um dia, teu objetivo vai chegar, mano. É curtir o processo, velho. É curtir o processo. Acho que isso é muito dito, mas às vezes pouco explicado. O que é curtir o processo? É você estar ali todo dia, se esforçando até o máximo e percebendo que aquilo tá te fazendo bem. E percebendo que no outro dia você é um pouco melhor, mano. Naquele dia, um dia a mais você conseguiu produzir mais do que você conseguia produzir antes. Cara, quando eu comecei a dar aula, graças a Deus as coisas começaram a dar certo muito rápido. E chegou um dia que eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 5 ou 6 aulas no dia. Que era de quinta-feira, era o dia que eu mais tinha aula. Nas primeiras 3, 4 semanas ali, as quintas-feiras, mano, eu terminava esgotado. Mas esgotado. Na época eu namorava, às vezes a minha ex-namorada queria sair comigo, não tinha como, velho. Eu tava muito destruído. Depois melhorou um pouquinho. Na outra semana melhorava um pouquinho. Na outra semana melhorava um pouquinho. Até que chegou o dia que sim, eu ainda estava muito cansado, mas nada comparado à primeira quinta-feira com 6 aulas que eu tive. E consegui até sair com ela algumas vezes. Até chegava de surpresa na casa dela algumas vezes. Tá ligado? E é isso, mano. Você perceber, é isso que eu quero dizer. Há um tempo atrás, eu não, dar 5, 6 aulas no dia era muito. Só que depois começou a ficar tranquilo. E depois chegou num ponto que eu até falava pra mim mesmo, poxa, acho que se eu tivesse mais uma aula hoje eu conseguiria dar. Isso é disciplina, mano. É você melhorar um pouquinho. E até saindo, então, do muito de exemplo de exercício que a gente deu, você falou muito agora de autoconhecimento. O quanto a disciplina, você que é um cara que está nesse mundo, né, a Dignos, inclusive, só fazendo um adendo aqui, esses dias o Luiz, ele me fudeu, velho. Tava na academia, aí tá ligado o desenvolvimento? Sim. Eu fiz desenvolvimento em pé, com a barra, e tipo, eu nunca tinha feito antes. E ele colocou 10 quilos de cada lado. Nossa, mano, pra mim aquilo lá foi pesado pra cacete. Aí eu aqui, ó, não tava conseguindo levantar. Aí, tipo, eu tava, sei lá, na 6ª repetição e eu queria fazer, tipo assim, 12. Na hora que eu fui levantar a 7ª, assim, não foi. O Luiz olhou pra mim e falou assim, vai, honra essa pulseira que você tá usando. Eu falei, filha da puta! Ali ele pegou pesado, velho. Ele pegou pesado. Mas, como eu tava dizendo, mano, pra você que é um cara que está nesse mundo do autoconhecimento, que você leva isso pras pessoas, o quanto a disciplina é necessária no mundo do autoconhecimento? Ou melhor, por que ela é necessária no mundo do autoconhecimento? Cara, basicamente os dois estão extremamente conectados. Porque assim, ó, pra você se tornar uma pessoa extremamente disciplinada, você precisa ter motivos extremamente fortes. Como você vai saber os motivos que são extremamente fortes pra você se você não se conhece? Não faz sentido. Exato. Um outro ponto muito importante, você precisa entender que teu corpo, como uma pessoa imperfeita como todos nós, o teu corpo tem limitações e teu corpo é individual.
Então, por exemplo, se eu fizer um determinado tipo de dieta, para mim vai funcionar de uma forma, para você vai funcionar de uma forma completamente diferente, mesmo que a gente tenha um peso meio que parecido. Então, assim, o intuito é um complementar o outro. Se a gente está falando, por exemplo, de uma alimentação, você testar para ver o que funciona realmente no seu corpo. Nossa, eu percebi. Aquele caso seu que a gente conversou na época das tuas dores de cabeça, por exemplo. Sim. A gente percebeu que você estava acordando indisposto, com dor de cabeça, e era uma última refeição que você estava fazendo muito pesada. Então, o teu autoconhecimento, você entender realmente como que teu corpo funcionava, conseguiu fazer você acordar mais disposto nos outros dias, e você acordando mais disposto, automaticamente você tem mais disciplina. Então, um complementa perfeitamente o outro, cara. Não tem como. Para você conseguir ser disciplinado, você vai precisar se conhecer bem e você precisa de autoconhecimento para isso. Para você ter autoconhecimento, você precisa de disciplina, porque uma pessoa que não olha para dentro constantemente não vai conseguir ter autoconhecimento. Então você utiliza uma disciplina primária para criar autoconhecimento e autoconhecimento para melhorar, intensificar, na verdade, a tua disciplina. É um ciclo vicioso. Exatamente. Assim, né? É tipo, Exatamente. eu lembro na primeira aula, até não vou dar spoiler do que é a primeira aula, né? Até que... Enfim, e aí você fala assim, num certo ponto, se eu não me engano, você fala da dieta, tipo de ingerir boas coisas, de treinar, no caso, qualquer coisa que seja, fazer exercício físico e dormir, descansar. E isso é o melhor exemplo de ciclo vicioso que tem pra mim. Se você come melhor, você consegue treinar melhor. Se você treina melhor, você vai se sentir mais cansado no fim do dia. Você consegue dormir melhor. Se você dorme melhor, você acorda mais disposto no outro dia. Você consegue comer melhor, você consegue treinar melhor, você dorme. E assim vai. Aí chega o ser humano, né, achando que ele sabe o segredo da vida. Ah, menino Matheus, a partir de hoje eu sei o segredo da vida. Eu preciso trabalhar enquanto eles dormem. Nossa, que poético. Aí o cara vai lá, trabalha até as 4 da manhã. Aí no outro dia ele acorda às 6 horas porque ele tem horário para ir trabalhar e entrar na firma dele, né? Aí ele chega lá no dia extremamente destruído, sem energia nenhuma. Um corpo sem energia não produz. O que ele demoraria 8 horas para conseguir produzir, ele demora 16 horas. Aí ele demora 16 horas. Por causa dessa questão de demorar tanto porque ele está cansado, ele não consegue se alimentar direito e não consegue dar recurso para o corpo. Aí ele vai dormir no final do dia, extremamente desgastado, porque ele trabalhou 16 horas no dia, extremamente desgastado, porque ele não colocou recurso dentro do corpo, extremamente desgastado, porque ele não praticou nenhum tipo de atividade física, vai dormir tarde, acorda minhaca no outro dia. E acontece a mesma coisa, simplesmente porque ele está fazendo uma coisa sem lógica, cara. Ou as pessoas... Eu acho muito engraçado como que a pessoa tem tesão em big ideas, né? Aquelas ideias revolucionárias. Cara, vamos fazer o básico. A mesma coisa que você está falando. Vamos fazer o básico. O básico funciona, gente. Para você ter energia, você precisa descansar. Para você ter energia, você precisa comer. Para você conseguir produzir, seja o que for, você precisa de energia. Então vamos colocar energia dentro do corpo para a gente conseguir produzir. Não faz sentido fazer o contrário. Não sei por que as pessoas tentam inventar. Não, porque é bonito falar que eu estou trabalhando enquanto os outros estão dormindo. Nossa, será mesmo? Porque se você continuar nesse ritmo muito tempo, ou você vai ficar doente para o teu corpo descansar e parar, uma parada forçada, vamos falar assim, ou simplesmente você vai precisar dormir enquanto os outros estão trabalhando. Não faz sentido nenhuma das duas formas, cara. Exatamente. Tem uma lei, que eu não me lembro agora exatamente qual que é o nome da lei, mas ela fala basicamente o seguinte: o trabalho se expande de acordo com o tempo disponível para poder fazê-lo. O que isso significa? Antes de eu explicar isso, o Nikola Tesla foi, inclusive, se eu não me engano, quem é... Como que eu posso dizer? A homenagem do nome da empresa Tesla hoje foi ao Nikola Tesla. E ele tinha uma frase que ele falava assim: quando a humanidade começar a investir em descobertas matemáticas, da mesma forma que a gente investe em descobertas físicas, nós vamos evoluir em 10 anos o que a gente evoluiu até hoje. Vai saber quando que ele morreu, mas quando ele falou isso. Mas enfim, por que ele fala isso? Essa lei do que o trabalho se expande, né? Se você for pensar, isso é matemático. Basicamente, para ficar fácil de entender, é aquele momento quando você tem um trabalho da escola, e aí você tem aquele teu amigo que ele fez, você tinha 10 dias para fazer. E aquele teu amigo, ele fez durante os 10 dias, pum, beleza. É claro que o trabalho dele vai ficar muito top. E aí, de repente, você lembra em um dia que você tinha que entregar no dia seguinte. Cara, não foi nem por preguiça. Tipo assim, você esqueceu totalmente. Você tá fazendo outras coisas, você lembrou. Em um dia você consegue fazer o trabalho. Você se fode ali, mas você consegue entregar o trabalho. E às vezes você tira uma nota decente. Basicamente é isso, cara. É por isso que é muito importante, eu acho muito interessante a gente determinar sempre deadlines. Ou seja, prazo para as coisas que a gente precisa fazer.
Então, por exemplo, eu tenho esse objetivo aqui, em quanto tempo eu quero atingir esse objetivo? Um dia? Uma semana? Um mês? Porque o trabalho se expande de acordo com o tempo disponível para desprendê-lo, para fazê-lo. E aí você vem com essa ideia da pessoa falar assim, trabalha enquanto eles dormem. Aí a pessoa vai e tem ali 16 horas para fazer uma coisa, o objetivo do dia dela. Só que durante essas 16 horas, ela coloca 1 ou 2 objetivos que ela poderia ter feito em 4. E aí adivinha, por mais que pareça bizarro de acreditar, o trabalho se expande de acordo com o tempo que tem disponível para poder fazê-lo. Tem uma, eu não sei se, eu acho que foi uma pesquisa, se eu não me engano, ela é brasileira, que fala que geralmente as pessoas produzem em 20% do tempo que elas estão trabalhando. Uhum. Ô, meu patrão, você quer trabalhar ou você quer fingir que trabalha? Eu não sei se é isso que você quer dizer, mas também tem uma lei de Pareto, que ela, é a lei do 80-20, né, que foi o que eu citei do Renato Cariani. Se eu não me engano, a origem dessa lei fala o seguinte, 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. É de você saber o que é esses 20% que te traz tanto resultado e conseguir focar ali. Tá ligado? Mas acho que não sei se é exatamente. Não, realmente, vamos supor, você trabalha 8 horas por dia, em 20% desse tempo você está realmente produzindo algo. Entendi. E no outro você está indo no banheiro, você está pegando uma água, você está enchendo linguiça, falando com o vizinho. Mexendo no celular. Exatamente. Então fica o foco. Você quer trabalhar, sei lá, 8 horas produzindo somente 20% do tempo, ou você quer trabalhar 4 horas extremamente focados e produzindo pra caramba? Pô, eu acho que 4 horas é mais interessante, né? É aí que tá, né? E quando a gente entra nesse assunto também, não sei se você já ouviu falar na questão de nutrópicos. Provavelmente sim. Nutrópicos são basicamente coisas que você ingere no seu corpo para que você consiga ter um desempenho melhor durante o seu tempo de produtividade. Então, pode ser nutrópicos naturais, você entender, às vezes falta uma vitamina no seu corpo, você coloca ela e assim você consegue se sentir mais disposto, assim como pode ser os nutrópicos não naturais, né, que aí já entra mais pro lado das drogas. Então, por exemplo, a Ritalina, o Venvance, são os 2 mais famosos, até o próprio Stavigile, são os 2 ou 3 mais famosos, que é o que te coloca em um estado de foco e concentração muito alto. Então, quando a gente entra nesse ponto, as pessoas, quando elas começam a exigir uma alta produtividade, elas já partem para esse caminho. Que, assim, muitas pessoas realmente necessitam, né? A gente tem os casos de TDAH, a pessoa realmente vai precisar. Ela não consegue focar ali. Olha, mosquito, não dá. Sabe? Todos os estímulos que acontecem ao redor da pessoa, eles são igualmente importantes na cabeça dela. Ela não consegue saber que eu estou falando com você agora, então o seu estímulo é o mais importante. E se algum som acontecer lá fora, eu não preciso focar naquilo. O TDAH ele não consegue permitir que você faça isso. Porém, voltando ao assunto, tem pessoas que não necessitam, mas mesmo assim usam e elas conseguem partir para abrir um espaço para um outro mundo, né? Que aí é uma disciplina não natural. É uma disciplina fora do comum. E é uma disciplina muito focada em um único ponto. Isso muito acontece na galera aqui, por exemplo, do marketing digital hoje, que trabalha aí várias horas por dia e consegue manter um foco. O que você pensa disso? Toda ação tem reação, básico. Fato. Então, provavelmente ela pode estar utilizando para aumentar o desempenho dela durante um processo, durante um período, mas ela tem que entender que vai ter consequências e talvez essas consequências não sejam tão interessantes. Eu acho que tudo tem que ser extremamente equilibrado, porque quando não é equilibrado, a conta não fecha no final e traz problemas. Então, assim, falar que eu acho bom, que eu acho ruim, eu acho que depende de como a pessoa utiliza isso, se é de uma forma consciente ou não. Mas eu acho que tem essa questão muito fácil da busca por equilíbrio, né? A vida, assim, tudo na vida, tá? Não estou falando somente disso, mas tudo na vida é uma busca por equilíbrio. Como a gente falou anteriormente, se a pessoa não descansa, o corpo vai ficar doente para poder descansar. Isso se repete em tudo na nossa vida, esse equilíbrio constante. Então, basta a pessoa conseguir utilizar como uma ferramenta adequada, né? Eu gosto muito de falar isso do egoísmo, né? Que a maioria das pessoas acham que o egoísmo é uma coisa extremamente negativa e não é. É que a maioria das pessoas não sabe como utilizá-los. Então, você vai utilizar de recursos externos? Utilize da forma adequada. Saiba como utilizar e saiba que pode ter consequências. Perfeito, cara. Eu penso assim, a pessoa, se ela tem um objetivo e ela sabe muito bem o que ela quer e ela vê isso como um atalho, não como um atalho escroto, mas como um atalho realmente que ela vai ter que se determinar, se disciplinar para conseguir chegar lá, beleza, faz sentido. Mas primeiro, é isso que você falou, toda ação tem uma reação, ela tem que entender que esse preço vai vir em algum momento. E eu não acho positivo quando a pessoa começa dessa forma.
Não. Tem Tipo assim, o básico bem feito de novo. exatamente. É que nem uma pessoa que não faz alimentação, não treina direito, não faz nada, querer hormonizar. Não faz sentido, cara. Exatamente. É você entender, cara. Você entender. O Jordan Peterson, ele tem um vídeo que ele fala sobre isso que eu achei muito interessante. Que ele fala assim: as pessoas de 20 anos de idade, entre 20 e 30 anos de idade, elas têm que entender qual é o limite delas. E eu achei muito interessante isso que ele falou. Então você tem que entender qual é o limite de quantidade de horas que você consegue trabalhar por dia. Qual que é o seu limite de exercício físico. Você tem que entender os seus limites. E da mesma, para isso vale o que a gente está falando agora. De forma natural. E quando eu falo de uma forma natural, também inclui, por exemplo, vitaminas. Às vezes falta uma vitamina no teu corpo, você precisa colocar, isso é natural. De forma natural, você precisa entender qual é o seu limite. Você precisa evoluir a sua produtividade. Porque quando eu comecei nesse mundo de empreendedorismo, né, de autônomo, de eu fazer o meu próprio caminho, cara, minha produtividade era minúscula comparada ao que é hoje. Era nada. Eu procrastinava a um nível absurdo. E de tanto treinar isso em mim, eu consegui mudar. Hoje eu me considero uma pessoa muito mais produtiva. Tenho muito a melhorar, muito, mas comparado a antes, sou muito mais produtivo. Então, eu acho que, se eu partisse para o uso dessas drogas de produtividade, seria muito melhor do que se fosse naquela época. Porque eu já estou mais destinado, mas ainda assim, isso não faz sentido pro estilo de vida que eu quero. Eu não acho válido, porque para tudo que eu busco hoje, que eu tenho vários objetivos na minha vida, sacrificar dessa forma a minha saúde não vale a pena. Até porque eu também quero entender como eu funciono. Eu tenho buscado trabalhar um pouco mais a cada semana. E entender como eu chego no fim do dia. Entender como eu chego no fim da semana. Eu quero encontrar o meu limite. Porque eu tenho 22 anos de idade. Eu acho que eu tenho tempo para isso. E isso sim também é uma forma de autoconhecimento. Você não acha? Perfeito. Perfeito. Eu assim... Desculpa. Relaxa. Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é como explorar ao máximo a nossa natureza. E quando eu falo na nossa natureza, eu estou falando do nosso corpo, eu estou falando realmente de quem nós somos hoje sem nenhum tipo de recursos externos. Então, por exemplo, vou utilizar o exemplo da academia de novo. Antes de você começar a hormonizar, eu não tenho nada contra com quem hormoniza. Por Também mim, não. sossegado, se teu objetivo é esse, mete bala. Sabendo o que você está fazendo, Exatamente. acompanhamento. Mas assim, é uma coisa que, para eu começar a harmonizar, primeiro, tua dieta está realmente sendo feita? A tua parte de hidratação está realmente sendo feita? A tua parte de treinamento está adequada? Você está treinando forte? Você está fingindo que está treinando? Como você está fazendo? Depois que tudo que dá para fazer naturalmente, vamos falar assim, se está tudo realmente muito bem adequado e você realmente quer um nível acima ainda, você com acompanhamento, você vai lá e mete bala. Eu acho que nessa questão que você falou desses recursos externos, que você falou o nome também, não gravei. No trópico. No trópico. Essa questão dos recursos externos, por mim, não tem problema nenhum. Desde que a pessoa esteja fazendo tudo o que tem que ser feito antes disso. Então, sua alimentação está adequada para você conseguir produzir bem? A sua parte de hidratação está adequada? Seu descanso está bom? Você está conseguindo organizar toda a sua parte da sua rotina antes disso? Ok, está tudo adequado e você precisa, durante um período, daquela ferramenta, daquele instrumento, da substância em si, utiliza durante aquele período. Mas o que acontece muitas vezes? A pessoa, ela se vicia. Ela se vicia. Sim. Porque como ela percebe que, com o auxílio daquele negócio, ela fica tão mais produtiva que quando tira ele, ela automaticamente acha que ela não produz nada. Então ela fica realmente dependente. Isso é um perigo. A parte dos hormônios, a mesma coisa. A pessoa vai para academia, utilizou um momento por causa que era uma questão realmente vinculada, sei lá, a uma competição, e para essa competição ela precisava harmonizar. Beleza. Só que o que pode acontecer? Ela se acostumar com aquele negócio. Se acostumando com aquele negócio, se ela para de harmonizar, o corpo dela não responde da mesma maneira e ela sente como se ela não estivesse evoluindo nada. Então aquele realmente que volta naquela primeira situação que a gente falou no começo. É uma autoanálise realmente honesta. O tempo inteiro. Eu estou comendo de forma adequada, eu estou fazendo o trabalho que precisa ser feito da forma adequada, eu estou me enganando. Aquele negócio que eu citei no começo, eu treinei 3 vezes essa semana, então mereço um dia do lixo. Você está se enganando. Sim. Então é realmente uma autoanálise extremamente honesta, cara. Eu acho que isso é muito forte. E quando a gente tem uma dificuldade em fazer uma autoanálise, cara, a gente deve pedir ajuda. Pra pessoa decente também, né? Porque tem um monte de gente que a gente vai pedir certas coisas aí, a gente sai mais triste do que a gente foi. Então, assim, vai buscar um profissional,
vai conversar realmente, vai entender se aquela situação que você está percebendo faz sentido ou não, cara. Mas a gente precisa dessa honestidade. Se a gente não for honesto, a gente não consegue evoluir. Nessa questão de pedir ajuda, né? Um cuidado a se tomar é pedir ajuda do pai e da mãe. Cara, o pai e a mãe, eles sempre vão querer o melhor pra você, sempre. Sempre. Só que sempre voltado pra proteção. Então, se você trabalha 12, 13, 14, 16 horas por dia, seu pai e sua mãe vão ser os primeiros a falar: filho, toma cuidado. Você está trabalhando demais. Isso vai prejudicar a sua saúde. E você quer saber de uma coisa? Eles estão certos, mano. Isso vai prejudicar. Trabalhar 16 horas por dia, fora o que você tem que comer, ou se você treina o que você tem que treinar, banho e tudo mais, quantas horas você dorme? Quantas horas te sobra pra dormir? Mano, se sobrar 4. Isso vai prejudicar a tua saúde, principalmente para quem não está acostumado. Às vezes você pega o Paulo Musi está acostumado a dormir 4 horas por noite. Mas não adianta falar: nossa, ele consegue, eu também consigo. Pá, da noite pro dia eu quero dormir 4 horas. Você não vai conseguir, velho. Você pode se treinar para isso. Cada mês dormir um pouquinho menos, sabe? Você pode até chegar lá. Mas, de novo, os seus objetivos condizem para isso? E é isso que você tem que entender. Mano, eu já acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu volto nesse mesmo assunto. Entender os seus objetivos. Eu já cheguei em um ponto da minha vida que eu sacrifiquei bastante a minha parte saudável. Ou seja, eu comia o que dava, comia o que tinha, comia 2, 3 vezes por dia. No máximo, quando comia 3 era raríssimo. Passava noites em claro, estudando e praticando, entendendo aquilo que eu estava estudando, que eu queria fazer naquele momento. Porque naquele momento aquilo fazia sentido pra mim. Hoje, não, cara. Hoje não rola, assim, eu como acho que 7 vezes por dia, nunca parei pra contar, mas acho que dá 7 vezes por dia. Eu não troco isso, porque faz parte de objetivos meus que tem grande prioridade. Dormir, beleza, eu percebo pelo meu corpo que se eu durmo um pouco menos, eu não sofro tanto, nem mesmo com um ganho de massa muscular, por exemplo. Academia, corrida, não troco, não adianta, é o meu momento ali e eu vou fazer, vai acontecer. Então, é sempre escalar prioridades. E nesses momentos, você perceber o que você está fazendo ou não, você tem que ter alguém bom do teu lado, velho. Você tem que ter alguém que entende os seus objetivos e quer fazer você chegar lá. É aquela pessoa que você sabe que quando você está arrebentado e você não aguenta mais nada, ela vai falar: mano, eu acho que você precisa de um descanso. Mas quando ela vê também que você consegue ir um pouquinho mais longe, ela fala: velho, vai pra cima. Vai pra cima que você vai conseguir. Pô, o Luiz, meu treinador, ele é esse cara, mano. Ele fala e eu confio muito nele. Assim, no treino, ele chegou pra mim e falou: eu até esqueci de te contar esses dias, mano. Eu consegui pegar 30 quilos no supino. Eu não ligo muito pra peso, mas assim, bizarro. Pra mim isso é muito bizarro, porque faz sentido pra o treino que ele tá traçando pra mim. E eu falei: pô, Luizão, você tem certeza, mano? Ele falou: velho, isso é uma coisa que eu não quero nessa vida, é te machucar. Eu te machucar é sacrificar meu trabalho, sabe? E não é isso. Então vem comigo, confia em mim. Quando ele impede de fazer uma repetição a mais, eu faço uma repetição a mais. O cara, eu postei uma foto lá e coloquei essa legenda realmente por causa disso. Ele entende os meus limites melhor do que ele. E tá sendo bizarro, assim, depois de faz um mês que eu comecei, tá sendo bizarro a transformação que eu venho tendo com ele. Porque o cara quer o meu melhor. Esse é o trabalho dele. Ele é apaixonado nisso. Então, nesse quesito, eu tenho uma pessoa do meu lado ali que tá pronto pra isso. Só que ao mesmo tempo você não pode depender de gente. Porque no meu lado profissional, mano, eu tenho meus alunos que falam pra mim o tempo todo o quanto eu tô fazendo o caminho certo. Só que isso pode levantar o meu ego. Isso pode fazer eu achar, como você disse, que meu curso tá perfeito. E o que é perfeito não melhora. E o que não melhora tá fadado ao fracasso. Então é entender as pessoas que estão do teu lado. Pô, ali no lado profissional, é eu comigo mesmo, mano. Meus alunos falam isso, bacana. Qual que é a lição que eu tiro disso hoje? Estou no caminho certo. E não que tá perfeito. Muito bom. Eu acho muito bonita essa questão vinculada às amizades de hoje em dia, né? E quando eu falo de amizades, não é nem somente amigos, né? O Luiz é meu amigo também, pô. Sim, mas eu falo numa situação das pessoas que você tem à sua volta. Querendo ou não, pai, mãe, são amigos, a pessoa com quem a gente se relaciona amigo também, e assim por diante. Cara, é extremamente importante a gente selecionar pessoas fortes para estar com nós. Ou pelo menos alguma pessoa que tenha uma característica muito forte. Então, vamos supor, se para uma pessoa, sei lá, tem um carinha aí que ele mora num barraquinho, tal, não tem condição de vida, nada, sossegado. Mas ele se sente bem com a vida que ele tem e a parte espiritual dele está extremamente em dia. Ela é uma pessoa forte para essa situação. E eu acho muito importante a gente ter pessoas muito fortes do nosso lado. Cada uma que nos ensina um determinado ponto. Por quê, Matheus?
Cara, a gente tem que entender que nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos, já falei isso o tempo inteiro aqui pra vocês. Mas o principal, a gente vai passar por momentos ruins. Isso é fato, a gente vai passar por momentos ruins, a gente vai passar por momentos de tristeza, a gente vai passar por momentos de questionamento e assim por diante. O que é a pegada? Se a gente está cercado de pessoas fracas, pessoas que não estão indo para o mesmo sentido que a gente, no momento de fraqueza, tudo o que você conquistou até o momento, tudo o que você fez até agora, você joga pro ar. Porque elas falam, também, você tá triste? Claro que você tá. Você trabalha 16 horas por dia. E você joga pro ar. Agora, se você tem pessoas extremamente fortes perto de você... Opa! Aperta stop aí, por favor. Mas eu acho que vai ter parado a gravação. Parou. Só começar de novo, não tem problema. Meu despertador pra tomar creatina. Muito bom! Voltando. Aprendizado do dia. Tira o despertador pra gravar podcast. Tá gravando já? Tá. Eu coloco na edição toda, eu coloco ali você. Fechou. Então é o seguinte, no momento de fraqueza, que a gente sabe que a gente vai passar por momentos de fraqueza, se você tiver pessoas fracas do teu lado, cara, elas vão achar pra trás. Elas vão fazer você desistir de tudo que você conquistou até agora. Só que se você, no momento de fraqueza, por exemplo, você estiver cercado de pessoas fortes, elas vão falar, campeão, isso é fase da vida. Vem com nós que a gente vai continuar crescendo. E por isso que eu acho tão importante. Tem muita gente que fala assim, nossa, minha mentalidade é muito forte. Nossa, independente do que as pessoas em volta de mim estão falando, eu não vou me deixar abalar. Porque eu sou um ser incrível, eu sou o centro dos universos e eu sei o que eu estou fazendo. Meu patrão, no momento de fraqueza, todo mundo é humano. Entenda a sua alimentação, entenda a sua vulnerabilidade e facilite o processo. Então, selecionar realmente quem está perto de você. Eu gosto muito de falar que todos os meus amigos são meus mestres. E ao mesmo tempo, da mesma forma que eu sou aprendiz deles, eu também sou mestre, porque é um círculo social muito forte. O grupo que a gente acabou construindo por causa da GM, por causa das nossas relações hoje em dia, é um grupo muito forte. E isso me traz uma sensação muito boa, sabe? É uma situação que eu realmente me sinto, tipo, se eu precisar de alguma coisa, eu sei que o pessoal à minha volta vai falar, fio, desiste não, patrão. Vamos pra cima que vai dar bom. É isso, mano. Nessa questão das pessoas que estão ao redor de você, de duas uma. Quando você traça um objetivo, quando você se encontra... Cara, eu já tive essa conversa com você, mas um pouco mais rasa da forma que eu vou falar agora. Pra mim, o primeiro passo da pessoa é o autoconhecimento. É o primeiro passo, mano. Ela tem uma vida que ela não gosta. Pô, você caiu na real. Eu tenho uma porra de uma vida que eu não gosto. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer pra mudar a sua vida? Entender mais sobre você, mano. Esse é o primeiro ponto. Porque daí você vai entender o que você gosta, você vai entender quem você é, você vai entender de onde você veio. Porque, cara, isso é um fato. Você vai começar a crescer. E quando você cresce, você ganha mais visibilidade. Quando você ganha mais visibilidade, tem mais pessoas te criticando. E quando tua cabeça é fraca, às vezes você cai naquilo. Você começa a pensar, pô, será que eu sou realmente isso aí que a pessoa tá falando? Putz, mano, mas às vezes eu me sinto dessa forma. Será que eu não sou essa pessoa? Só que se você sabe quem você é, de onde você veio, com o que você trabalha e o que você gosta, você não se perde, mano. Tem um termo que chama síndrome do impostor. Se eu não me engano é isso, síndrome do impostor. A maioria do pessoal que trabalha com desenvolvimento pessoal, eles já passaram por esse momento. Que eles realmente eles questionarem o valor deles, questionarem se eles realmente são bons naquilo ou não. Que vem no momento de tristeza, que vem no momento de fraqueza. Se os caras que estão no top no Brasil hoje também... No mundo eu não acompanho tanto, tá? Então eu vou falar do Brasil hoje, que é o pessoal que eu acompanho mais, que eu gosto de acompanhar mais. Mas se o pessoal que está no top hoje, eles já passaram por essa síndrome, quem sou eu, menino Matheus, para falar que eu nunca vou passar por isso? Pois é. E como eu tava dizendo, mano, de duas uma. Ou quando você cresce, você vai trocar as pessoas que estão ao seu redor, você vai mudar o seu ciclo de amizades, ou você vai voltar a ser quem você era, a pessoa que você não gosta. Existe uma frase que diz, se afaste das pessoas que faz você se aproximar daquele ser próprio de si que você está tentando se afastar. É esse cuidado que a gente tem que tomar, mano. E é isso, de duas uma. Você tem um ciclo de amizades, esse ciclo não condiz com a percepção que você teve de si mesmo e o caminho que você quer seguir, não adianta, mano. Você vai ter que trocar. A segunda opção é continuar vivendo a vida que você está vivendo. E a vida é uma só, mano. Independente, assim, até mesmo a minha religião, a gente acredita que existem outras vidas.
Que você vai, que já viveu outras e que viverá outras. Mas essa aqui, você não volta. Essa vida é única e a vida é uma só. Porra, tira o melhor, velho. Sabe, tira o melhor que você tem que tirar. Perfeito. Você tocou num ponto que eu queria comentar. Se tem algum... Posso? A gente fala. Vou mudar um pouquinho o assunto, tá? Você tocou num ponto que eu achei muito interessante, né, mano? Nós somos seres humanos e todo mundo tem dias ruins. Todo mundo se sente triste em algum momento. Pode ser por uma situação, pode ser simplesmente que você acordou triste naquele dia. Qual que é o papel da tristeza na disciplina? Refletir sobre o processo, sobre as coisas que você vem aprendendo, sobre se faz sentido, o motivo, porque as pessoas, elas, assim, vamos falar, por exemplo, propósito. Geralmente as pessoas, elas acham que o propósito dela muda. Não é a minha concepção. O que eu acho que muda é a percepção que a pessoa tem sobre ela mesma. Que conforme ela vai se conhecendo mais, ela vai percebendo certas coisas que ela não sabia sobre ela antes, que vai fazendo a direção dela mudar um pouco. Então, o que é a pegada? É você entender que quando você está triste, você entra num momento de questionamento, de reflexão, de entender se aquele preço que você está pagando faz sentido para você. Às vezes as pessoas, elas preferem ficar seguindo um caminho errado, batendo com a cabeça na parede, do que simplesmente assumir que elas fizeram uma escolha errada no passado. Porque elas são uma pessoa perfeita. E pessoas perfeitas não erram. Então, você acha que eu vou falar que eu errei? Eu, menino Mateus, eu nunca posso falar na minha vida que eu errei na profissão que eu escolhi. E eu vivo minha vida inteira infeliz. Então, eu vejo... Cara, o Matthew foi muito forte naquele GM. Eu sempre, quando penso nessa questão de tristeza, sempre vem isso na cabeça, é pensar sobre a vida, cara. É refletir sobre as coisas que podem nos fazer mal, sobre as coisas que estamos vivendo. É a gente entender se aquilo que a gente está pagando o preço hoje continua valendo a pena para nós ou não. Se a gente descobriu alguma coisa nova dentro de nós que a gente não sabia antes, mas que agora a gente tem um novo porquê realmente forte. E lembrando que não é simplesmente desistir, às vezes é simplesmente endireitar o caminho. Uma simples mudança de direção, pouca, mas que faz uma grande diferença lá no futuro. Cara, os momentos de tristeza, eles são realmente isso que você está falando. Questionamento. E um cuidado que eu acho que você tem que tomar é em não... Putz, eu vou falar a minha mente agora, você por favor, me diz se a sua opinião é parecida ou se você acha que é uma outra forma. Mas esse questionamento ele não pode durar demais. Por exemplo, se eu tô hoje onde eu tô, sei lá, tô fazendo academia. E aí vou usar o exemplo aqui que aconteceu comigo recentemente. Tô na academia e aí eu comecei a viver o mundo do triatlon, pô, achei muito louco, me apaixonei e tudo mais. Pra mim é muito claro, assim, a vida que eu tô vivendo, tá tudo muito bem e tal. E um certo dia eu acordo e não tô muito legal naquele dia. Eu começo a questionar sobre esse assunto. E aí começa a me causar tristeza, cara. Porque, tipo, de dois lados você tem pessoas que você preza muito, pessoas que estão na sua vida por causa daquele estilo de vida. E escolhendo um lado, meio que você, entre aspas, sacrifica o outro, sabe? Não exatamente, mas mais ou menos. E aí eu começo a questionar. O que eu digo que esse questionamento não pode perdurar muito é, tipo assim, você passar semanas e semanas, todos os dias, pelo menos uma parte do seu dia se sentindo mal e se questionando sobre isso, sem saber uma resposta. Eu passei algum tempo aí, desde que eu fiz a viagem com meu primo e assisti, cara, aquilo lá foi demais pra mim e tudo mais, mas eu tomei a minha decisão. Eu passei alguns dias aí, quando eu pensava sobre isso, me dava um pouco, uma certa bad, e até o momento em que eu tomei a minha decisão, que foi, há um tempo atrás, cara, eu sempre tive o sonho de ter um corpo top. Eu tô muito feliz com o meu corpo hoje, mas eu não tô nem perto ainda do que eu quero chegar. E eu tracei o objetivo um dia na minha vida. Isso deixou de ser um sonho e passou a ser um objetivo. Eu vou ter o corpo que eu quero, mano. Eu vou chegar lá. Eu não quero negociar com isso, mano. O dia que eu atingir o corpo que eu quero, demore isso 1, 2, 5, 10 anos, aí sim eu vou tomar minha decisão se eu continuo nessa vida ou se eu passo para uma outra vida. Mas eu tracei um objetivo e eu vou alcançá-lo. Então essa foi a minha decisão. Ela só veio pelos momentos de tristeza, porque até então eu estava o tempo todo muito confuso. Só que eu acho que isso não pode perdurar. A pessoa não pode, ela não... E isso vem com a falta de autoconhecimento. Ela não pode passar muito tempo em cima disso. O que você acha?
Você ficou falando assim, me veio uma outra coisa diferente, mas que entra no mesmo sentido. Você já ouviu falar das 5 fases do luto? Já, mas eu não me lembro quais são. Pode ser que eu fale besteira, mas vamos pelo que eu lembro. Primeira negação. Ah, eu não acredito que meu amor faleceu. Negação, né? Então você acha que ainda a vida vai continuar porque aquela pessoa, uma hora ou outra, é uma brincadeirinha, ela vai voltar. A segunda fase é a revolta. É você se revoltar por aquilo que aconteceu e achar que a vida é extremamente injusta e assim por diante. Caralho. A terceira é a barganha. Eu trocaria tudo que eu tenho para um último abraço. É você querer barganhar aquela situação. Nossa, chegou a arrepiar, cara. Puta que A pariu. quarta é a que geralmente as únicas que as pessoas veem, que é a depressão em si, que é a tristeza profunda. E a quinta fase é quando você sai dela, é a aceitação. Mateus, por que eu falei sobre isso? Por que você trouxe isso aqui agora? Eu acho que é o seguinte, quando a gente entra em um momento de tristeza, é como se a gente já estivesse na quarta fase do luto. Não é tão profunda como um momento de luto, vamos falar assim, mas é como se já estivesse numa coisa. E qual que é a pegada? Sempre que a gente entra numa tristeza, é provavelmente por alguma coisa que está interferindo na nossa vida que a gente precisa refletir sobre aquilo. Então, nesse momento, você estava meio chateado por causa de uma escolha, você não sabia exatamente o que era. E qual que é o BO da escolha? É a questão da renúncia, que eu até citei no último podcast. Então, qual que é a pegada? É você aceitar de verdade que uma das coisas você vai precisar renunciar. É você aceitar realmente que você não consegue fazer tudo o que você quer. É você realmente aceitar que escolhas precisam ser feitas e vão trazer consequências. A partir do momento que a gente entende que a gente está num momento de tristeza porque a gente precisa aceitar algo, o jogo muda. Então, só voltando, porque eu falei isso, mas eu esqueci de concluir. Quando você fala dessa questão de ficar pouco tempo, eu concordo. Então é buscar o que eu preciso aceitar. O que é a pegada que eu estou precisando? Por que eu estou triste? Qual que é o teste que eu estou passando nesse momento que eu estou triste? E você refletir, não evitar o processo. Lembra do evitar que eu falei, né? Ah, eu tenho medo do que pode acontecer e como eu não gosto de ficar pensando sobre esse momento de tristeza, eu fico fugindo, fico enchendo a cara, fico vivendo de fuga e eu nunca chego nesse momento de aceitação. Então não é isso. É você sentir aquele momento de tristeza. Tá triste? Sinta a tristeza e faça o porquê valer a pena. O porquê ela está ali na tua vida valer a pena. Mas busque a aceitação do que é que esteja pegando. Mano, que foda, velho. Você falou dessas 5 fases. Deixa eu ver se eu me lembro delas. A primeira é a negação. A segunda é a repulsa, não é? Revolta. Não. Revolta, isso, revolta. Então, a primeira é a negação, a segunda é a revolta, a terceira é a barganha, a quarta é a depressão e a quinta é a aceitação. Eu me vi muito, principalmente nas 3 primeiras, de quando um dos meus primos faleceu, cara. Me veio na cabeça na hora essas 3 primeiras fases aqui. E obviamente você chega na última fase em um certo momento, né? E a minha revolta na época foi com Deus. Eu sempre fui criado na vida para acreditar. E naquele momento da minha vida eu me dizia ateu, mas eu não era. Na verdade eu tinha um problema com Deus, que eu não conseguia aceitar que aquilo que tinha acontecido. Mas depois, enfim, tudo retornou. Eu só tô fugindo totalmente do assunto porque isso me pegou de verdade. Na hora que você falou, me arrepiou o corpo inteiro, cara. Nossa, que coisa bizarra, velho. Acredito que estourou o alarme aqui. Um momento. Vamos resolver. E voltamos. Mais uma vez. Nossa, velho. Ai, eu tô com o corpo inteiro tudo doendo, mano. Aí, ó. E é bem Escolhe ser disciplinado, tem essas coisas. Exatamente. E é bem o assunto de hoje, né? Tipo, eu já tava com o joelho meio fudido e foi até por isso que eu meio que comecei nessa pegada ali do descanso. Eu tava com o joelho já meio fudido, velho. Eu falei, mas eu tenho que ir, né? E a corrida é aquela coisa, na hora o corpo esquenta, tudo passa, nem sente. Corri 11 quilômetros, parei de correr, sussa, deu ali 10 minutos, mano, o corpo esfriou, papagaio. Não tava conseguindo andar, eu fiz um gelinho, melhorou, mas agora foi. Mas enfim, irmão, voltando nesse quesito, né?
Por que eu te fiz essa pergunta? Onde eu queria destinar, onde eu queria realmente chegar? Uma pergunta para poder chegar na outra. Na questão de relacionamentos. Como a gente falou, a disciplina, ela vai para tudo. Ela não é uma coisa só, ela vale para a vida inteira. Em todas as áreas da nossa vida. Se a gente consegue ser disciplinado em todas as áreas da nossa vida, a gente vai conseguir ter uma vida melhor em cada uma delas. Quando a gente entra no lado de relacionamentos, eu acho que o que abala muito, né, até mesmo que se fala da sociedade líquida, o que abala muito é que as pessoas não entendem que nada é perfeito, como a gente acabou de falar. Inclusive o seu relacionamento, tipo assim, quando eu falo o relacionamento de uma pessoa hipotética, que é bom pra caralho, vai ter momentos que não vai ser muito bom. Vai ter momentos que vai dar uma decaída. E é do casal saber voltar pra cima. Entender que aquele momento é um momento, mas eles precisam voltar. Como você enxerga, acho que vai muito do que a gente já falou, mas enfim, como você enxerga disciplina no relacionamento e até mesmo, principalmente voltada a esses momentos em que o casal não está legal? Cara, eu li um livro hoje, tava lá na casa da Raíssa, e eu li um livro hoje que eu peguei, fui folheando, acabei o livro Agora, em 40 minutinhos terminei o livro. E ele falou de um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou das estações do ano comparado ao relacionamento. Então ele fala da primavera como aquele momento da paixão, onde tudo é belo, tudo é lindo, nossa, cheio de florzinhas, etc. Aí entra o verão, que a gente começa a perceber que nem tudo é perfeito. Na hora que a gente vai pra rua, aquele sol de lascar queima o corpo inteiro, é aquele momento onde começa a ter aquelas situações que machucam, que a gente percebe a imperfeição dos outros, que a gente percebe os defeitos dos outros e assim por diante. Aí entra numa terceira fase, que é como se fosse o caminho do Sigma. Não sei se você lembra dessa... Não. Que eu falei do Alfa, Beta, Sigma, Alfa, Beta, Ômega, Sigma. Eu falei sobre isso. Mas é basicamente quando você... Mesmo que entendendo que o relacionamento, o teu parceiro, no caso, não é perfeito, mesmo assim você escolhe estar com ele, fazer o que precisa ser feito, de uma forma que o relacionamento se torna extremamente prazeroso, mesmo ele sendo imperfeito. É um caminho mais de clareza, um caminho mais sábio. E depois desse momento, o que pode acontecer é vir o inverno e dar uma esfriada naquela relação. Até um outro momento que começa as estações de novo. Um momento de reapaixonar-se, aí vem o verão e assim por diante. Então são ciclos. Mas o que eu acho? Primeira coisa, a gente entender que somos seres humanos. E como seres humanos, a gente passa por fases da nossa vida e nosso relacionamento também. O segundo ponto que precisa entender sobre a questão da disciplina é você fazer o que precisa ser feito. Então tem momentos, cara, que nem hoje ele estava citando um exemplo muito bom do homem, naqueles momentos que ele está passando por algum tipo de momento complicado, que ele precisa ter algum tipo de escolha, pagar um preço muito pesado sobre alguma coisa que está vivendo. Ele precisa ir para a caverna, naquele negócio de reclusão. Às vezes para a mulher isso é extremamente difícil, porque, nossa, ele não está me dando atenção, ele não está conversando comigo, ele não está, sabe? Mas, disciplina, fazer o que precisa ser feito. Às vezes deixar ele nesse momento da caverna, onde ele está lá sozinho, é o melhor que você pode fazer, tanto para você quanto para ele. Porque ele está lá porque ele quer o bem do teu relacionamento. E se você tentar tirar ele de lá, você está fazendo mal para ele, ele estando mal, ele não vai conseguir fazer o relacionamento vingar. Então é realmente pensar nisso. O que eu preciso fazer para o meu relacionamento ser saudável hoje? Tem momentos em que vai estar mais afastado, tem momentos que vai estar mais próximo, e isso é normal. Mas o ponto que eu acho que mais pega da disciplina no relacionamento é fazer a manutenção, cara. A gente entender que o relacionamento, como qualquer outra coisa na nossa vida, demanda manutenção. Se você tem um carro, você vai fazer a manutenção. Se você tem uma empresa, você vai fazer a manutenção dela. O relacionamento é extremamente a mesma coisa. Mateus, o que eu preciso fazer para fazer a manutenção do meu relacionamento? Tem a parte dos recursos que você vai precisar gastar. Então, ou você vai gastar tempo, ou você vai gastar energia, ou você vai gastar dinheiro realmente. Então, quando você começa a perceber que você vai precisar fazer a manutenção e você tem esses recursos para gastar, o que eu posso fazer? No caso de tempo, às vezes é realmente sentar, sem fazer nada, um fica olhando para a cara do outro, batendo um papo. Você está doando o teu tempo. E isso traz proximidade para o casal. Não fazer nada, mas junto. A questão de energia, você entender que tem certas coisas que você precisa realmente fazer. Eu não gosto de lavar a louça, mas se eu percebo que minha esposa, sabe, não está no momento bom e eu preciso lavar a louça, lava a louça. Nossa, minha namorada vai chegar cansada em casa depois de um longo dia de trabalho, o que tem de mal se limpar a casa inteira e fazer uma janta para ela?
É você realmente gastar as energias, sabe, que você precisa. Recurso financeiro. Pô, presentinho de vez em quando. É você levar ela para jantar no lugar que vocês gostam. É você realmente investir, por exemplo, na moradia de vocês, no carro de vocês, sabe? Uma viagem. Tudo. Exatamente. Olha indireta aí, olha Mas indireta tudo aí. que eu estou falando aqui, olha a carinha dela. Mas tudo que eu estou falando aqui, o que é? É você fazer algo pela outra pessoa. E, cara, de coração, isso tem que ser feito todo dia. A manutenção tem que ser feita todo dia. Não adianta você ficar 2 meses largado, afastado, vamos falar assim, cada um no seu canto, e depois tentar voltar. Porque passou muito tempo, talvez não volte mais da mesma forma. Então, é você fazer o que precisa ser feito todos os dias. Pô, às vezes a pessoa realmente precisa de um tempinho mais pra ela, aquele momentinho de isolamento, pra ela pensar e tudo mais, não tem problema. Às vezes, o que mais acontece hoje, nós que somos homens, né? A mulher precisa falar e o cara não ouve. Porra, doa o teu tempo pra ela. Pelo bem do teu relacionamento. Às vezes é chato pra caralho, a gente não gosta de tanta reclamação e a gente quer ficar atacando as respostas, né? Nossa, porque minha vida é muito difícil. Ah, tua vida não é difícil, não. Ah, você nunca sai comigo. Saímos semana passada. Sabe? É umas coisas que, na verdade, ela tá querendo falar, ela tá querendo a sua atenção, simplesmente. Então, se quer a sua atenção, você ouve. Você não precisa ficar atacando resposta, você não precisa dar solução. Você não é o cara que conserta tudo, como diz no livro. Então, é você entender o que você precisa fazer. E fazer aquilo sempre, com carinho, sabe? Pra tornar aquela relação cada vez mais forte. Entra até um ponto um pouco mais profundo. Que homem que você tem, né? Nossa senhora. Faz favor, então, senta ali. Não, agora que a gente tá falando de relacionamento, você vai sentar ali e você vai... Então, eu posso te ganhar no argumento? Imagina um corte do Instagram, você e o Matheus, um do ladinho do outro, falando de relacionamento, ele lança aquela postada monstruosa. Não, mas que homem que você tem. Mano, mas como eu tava dizendo, na questão de ir um pouco mais profundo na parte da disciplina. É você ter disciplina, por exemplo, até mesmo na sinceridade do seu relacionamento. Cara, é muito complicado, mas assim, pode ser que aconteça alguns momentos em que você tem algumas coisas que acontecem na sua cabeça que você não consegue falar pra pessoa. A sinceridade, ela começa pequena, mas eu acho que você conseguir fazer a parte grande dela também pode ser. Então, assim, é você entender que quando a pessoa fala alguma coisa pra você, tudo isso que eu tô falando num tom de mais de pergunta, tá? Porque eu não sou nenhum tipo de autoridade nisso. São as coisas que você fala que me vem na cabeça. E eu quero colocar pra você. Mas o que eu quero dizer com essa questão da disciplina na sinceridade? Quando a gente fala numa parte muito maior. Por exemplo, sei lá, eu acho que é fácil você falar. Por exemplo, você tava numa festa, de repente uma mulher chegou em você e queria te beijar. A Raíssa não tava nessa festa. Pô, você pode chegar pra ela, óbvio, você vai falar que não pra mulher, chega pra ela e fala, amor, ó, aconteceu isso, eu quero que você saiba de mim, não quero que você saiba de outra pessoa, mas não aconteceu nada, beleza. Na minha concepção, é uma coisa tranquila de contar. Porém, quando acontece, por exemplo, e isso acontece sim, da gente começar a sentir atração por outras pessoas, começar a sentir desejo por outras pessoas. E com um conselho seu, eu demorei pra perceber que isso muitas vezes é um problema no relacionamento. Talvez eu seja o problema. Acho que, na verdade, sempre os dois é o problema, sabe? Nunca é um só e sempre dá pra resolver. Cara, se os dois lados tiverem a percepção de que a sinceridade ela é simplesmente pra fazer o relacionamento melhorar, eles conseguem superar. É chegar pra pessoa, chegar pra parceiro e falar assim, olha, eu preciso ser sincero com você. Ultimamente eu tenho tido desejo com outras pessoas. Alguma coisa, tal situação acontece e eu começo a me imaginar nessa situação com uma outra pessoa. O que você acha que pode estar acontecendo? E os dois buscar resolver isso de uma forma madura. Resolver o relacionamento. Porque, porra, muitas vezes pode ser que seja alguma coisinha. Pode ser que seja o sexo. Pode ser que o sexo esteja ruim. Ou não ruim, mas monótono. Sempre a mesma coisa. Não muda nada. Pode ser que seja, talvez, a forma que a pessoa tem te tratado. Pode ser que seja, como você acabou de citar, a questão da atenção. Como você pensa... Faz sentido pra você quando eu falo na questão da disciplina, da sinceridade? E o que você pensa sobre isso? Tem uma lei do 12 regras pra vida do Jordan Peterson. Diga a verdade ou pelo menos não minta. Disciplinaço. O tempo inteiro você falar a verdade ou pelo menos você não mentir, você tá se disciplinando a não mentir.
a não falar coisas que você não deve. Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. E trazendo isso para o lado do relacionamento, cara, eu acho isso incrível. Eu acho que, assim, tem alguns pontos que definem se o relacionamento vai dar certo ou não, sabe? O primeiro ponto é os dois querer estar dentro de uma relação. Quem sabe que hoje tem muita gente que está namorando, casado e assim por diante, mas não queria estar dentro de um relacionamento. E tem pessoas que estão solteiras que queria estar dentro de um relacionamento e sempre que muda de lado, ela tá querendo fazer outra coisa porque sempre a grama do vizinho é mais verde. Eu tava assim, mano. Em um certo momento da minha vida eu tava solteiro, não tava legal. E aí eu comecei a namorar, também não tava legal. Aí eu vira terminar, tava solteiro de novo, também não tava legal. Aí eu voltei com o namoro e ao longo do namoro, cara, eu devo muito isso, não só a minha ex-namorada, mas ela me ajudou demais nessa situação. E eu nem sei como exatamente, mas durante o momento que eu tava com ela, eu entendi que eu não era completo por mim mesmo. Independente de onde eu estava, não tava bom. E aí com tudo que a gente passou junto, com tudo que ela me ajudou a evoluir, eu consegui entender que, tipo, porra, eu preciso ser completo. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, infelizmente a gente não pôde estar junto, terminamos super bem, mas hoje eu me sinto bem. Eu estava bem no relacionamento, a gente simplesmente não podia estar junto, e hoje eu tô solteiro e eu tô bem com isso, Muito sabe? bom. Segundo ponto, primeiro querer. Segundo ponto, conversa. E eu acho que a conversa é a base de todo o relacionamento. Tipo assim, dos pilares, assim, extremamente forte. E quando eu falo de conversa, é todo tipo de conversa. Desde conversa simples, como, o que aconteceu na tua semana? Como se você está bem ou não, por quê? Como em caso de discussões. Tudo faz parte. Cara, quando a gente tem quando os dois querem estar num relacionamento e os dois estão habituados a conversar, vai ter problema? Claro que vai, todo relacionamento vai ter problema. Mas o grande BO é que, na verdade não é BO, é a solução, é que os dois estão dispostos a fazer dar certo. E na hora que tem duas pessoas realmente seguindo para o mesmo sentido, é que entra no terceiro pilar, na minha concepção, o sentido. Então, por exemplo, as pessoas querem, por elas quererem, elas fazem a manutenção do relacionamento, elas querem estar perto uma da outra e assim por diante. Por causa da conversa, elas não deixam nenhum tipo de desejo reprimido, elas não deixam nada que não possa fazer bem para a relação, porque as duas realmente estão abertas para conversar de qualquer tipo de coisa que for. E por último, mas não menos importante, o sentido. Matheus, o que é o sentido na tua concepção? Objetivos, prazeres e valores. Isso tem que estar muito bem alinhado. Na hora que você coloca esses 3 pilares, já era. Mas voltando ao assunto pelo O sexo qual... entra no terceiro, então. Sim. Na verdade, tanto no terceiro quanto no primeiro, que é o querer estar junto, né? Geralmente, quando tem essa questão do querer muito forte, o sexo faz parte por causa da questão da tensão sexual. Peraí, me perdi um pouco. O primeiro é manutenção ou é querer estar junto? Querer. Querer estar junto, querer, no caso. Isso, querer. Porque quando você quer, imagina assim, você quer estar com aquela pessoa. Quando você quer, você faz tudo que precisa ser feito por causa daquela pessoa. Justo. Entendeu? Porque você quer estar do lado dela. O segundo é conversa para ajustar as coisas e realmente ter abertura para falar quando começar a aparecer os problemas. E o terceiro é o sentido. Exatamente. E o que acontece, por exemplo, às vezes as pessoas querem estar juntas, mas por causa de um sentido muito diferente uma da outra, aí acaba não dando certo. Então, sempre que um desses pilares, às vezes elas querem estar juntas e o sentido está correto, mas por causa de uma falta de comunicação, de atenção e assim por diante, esfria. Então, são 3 pilares, os 3 têm que estar muito forte. Mas, voltando ao assunto que você falou vinculado à disciplina no relacionamento e da comunicação em si. Cara, pro bem do relacionamento, vale muito mais a pena você falar uma coisa que você acha que a outra pessoa não vai querer ouvir naquele momento e você ser realmente honesto do que você esconder e fazer o teu relacionamento virar uma mentira. E até terminar. É como você disse, toda ação tem uma reação. Perfeito. Você decidir não falar com a pessoa é uma ação. Perfeito. É uma decisão. E isso vai te trazer frutos, seja eles podre ou não, né? E cara, a conta vem. Se você decide não falar agora, você vai decidir não falar depois. Se você decide não falar depois, você continua num ciclo vicioso até a hora que a conta chega. Perfeito. Outra pergunta que me gerou. Aonde você acha que, e se possível, você citar com algum exemplo do cotidiano de um casal, onde você acha que a disciplina começa a se perder? Tipo, às vezes o casal, eles entendem isso dos pilares que você falou, da questão do querer, da conversa e do sentido. Eles estão mantendo muito bem, mas chega um certo ponto que algo acontece e essa disciplina começa a cair. Onde é? O que é isso pra você? Onde tá isso? Gosto muito dessa pergunta, mas é no sentido de egoísmo.
A partir do momento, já falei, o ser humano acha que ele é perfeito, o ser humano acha que ele é o centro do universo, o ser humano acha que ele é o tudo que tem de bom e do melhor. E a partir do momento que... Eu gosto muito de uma frase. Eu lembrei de uma frase que me veio na cabeça muito boa. A gente tem uma pessoa muito próxima da gente, que a gente conhece, assim, e que ela tava muito afim de um cara, e ela pegou e ela falava, tipo assim, pra conquistar ele, eu precisei mostrar tudo que eu tinha de melhor dentro de mim. Então eu precisei mostrar o quanto eu cozinhava bem e assim por diante. Por quê? A pessoa ela se vê como o centro do universo. Ela se vê como um ser perfeito. A partir do momento que isso acontece, ela começa a mostrar todas essas características de perfeição para o mundo. E ela não pode mostrar as falhas dela, porque ela é um ser perfeito, certo? Automaticamente, a partir do momento que ela tem o que ela quer, que é a outra pessoa, e realmente tem, pra que eu vou continuar me esforçando e deixando de mostrar os meus defeitos? Então eu acho que essa questão da falta de disciplina começa a partir do momento que a pessoa tem a sensação que ela tem a posse sobre a outra pessoa, que isso não existe. Você está vendo a outra pessoa como um objeto. Eu não chego na banquinha da esquina e falo assim, me vê uma namorada aí, tô sem conto. Você não faz isso. Então não tem como ela falar que é tua. Mas as pessoas, a partir do momento que elas têm a sensação que a outra pessoa é dela e que essa outra pessoa tem que ficar do lado dela, independente de tudo, que essa pessoa deve tudo a ela, pra que eu vou treinar? Pra que eu vou ficar gostoso pra caralho pra minha mulher, sendo que ela tem que ficar do meu lado, independente da minha aparência física ou não, se eu tô me cuidando ou não? Pra que eu tenho que, sei lá, me esforçar tanto no trabalho, se ela tem que ficar do meu lado, independente se eu for bem financeiramente ou não? Pra que eu vou dar atenção pra ela, sendo que isso é uma coisa desgastante e eu vou estar gastando minha energia por causa dela, sendo que ela tem que ficar do meu lado? Pra quê? Sensação de posse, por causa do egoísmo, faz as pessoas deixarem de ser disciplinadas. E nesse ponto, eu vejo que a disciplina em outras áreas entra na disciplina no relacionamento. Porque se tem uma coisa que eu percebi depois que eu terminei esse meu último relacionamento, é uma frase que muita gente, eu já tinha escutado muitas vezes na minha vida, mas dessa vez eu senti ela na pele. É muito mais difícil você impressionar uma pessoa que está contigo todos os dias do que você impressionar uma pessoa que você conheceu ontem. Perfeito. Porque é como você disse, a gente vai querer mostrar os nossos lados bons. E, cara, todo mundo tem coisas maravilhosas para mostrar. Então você vai e mostra isso para a pessoa. E aí, o que eu quero dizer com que a disciplina em outras áreas da vida vai fazer com que ajude no relacionamento também? Pô, se você tem uma disciplina na academia, você vai estar com um corpo cada vez melhor. Isso vai se mostrar cada vez melhor. Se você tem uma disciplina em alguma habilidade que você tem, vamos supor, como você citou aqui, na cozinha, você está cozinhando cada dia um pouco melhor. E cada dia você impressiona a pessoa um pouco mais. Tipo, cara, a tua comida já era boa ontem, você conseguiu fazer ainda melhor hoje, cara. Que isso, sabe? Que pessoa impressionante é você. Porra, você é muito disciplinado no seu trabalho. E aí você começa a fazer mais grana. Cara, ontem você levou a tua namorada pra uma praia aqui, sei lá, você levou ela pra Guarujá, e aí no ano que vem você leva ela pra Paris. Tipo, você continua impressionando a pessoa cada vez mais. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Mano, é lindo ver como que você tem paixão pelas coisas que você fala, velho. A gente entrou num assunto aqui que teu olho brilhou, assim, e tipo, chegou até a encher de lágrima pela impressão que deu. Você ficou vermelho, mas não no sentido de estou nervoso, nada. No sentido de, tipo assim, que vontade de falar sobre isso. Que vontade de espalhar essa mensagem, sabe? E, mano, pra mim é sempre um prazer poder estar fazendo isso, cara. Eu acho que eu devia te pagar pra fazer esse podcast. E eu não recebo porra nenhuma, mas eu te pago. Um negócio que eu acho muito da hora de falar, assim, é que eu gosto muito de trazer as vivências pra nossa vida, né? Então, até entrando numa forma, assim, pra gente finalizar no podcast, você falou dessa questão de impressionar e de continuar impressionando o nosso parceiro sempre, né? Quando eu comecei o treinamento, o Dignos em si, eu convoquei 6 pessoas que eu confiava muito, confio até hoje, que eu sabia que elas iriam me passar feedbacks extremamente produtivos pra realmente testar o produto. Eu tava no meio, gente. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei meu amor na primeira turma, né? E o que pegou? Eu falei assim, tinha diversos conteúdos que eu pegava e falava assim, ó, esse conteúdo aqui eu tenho que fazer de uma forma que vai impressionar ela. Por quê? Mano, eu converso com ela todo dia, todo final de semana. E quando eu tô conversando com ela, eu falo de tudo, velho. Eu falo de disciplina, eu falo de inteligência emocional, eu falo de autenticidade, de egoísmo, eu falo de tudo. Então, se eu conseguir impressionar aquela pessoa que tá do meu lado todos os dias,
quase certeza absoluta que eu vou conseguir impressionar os outros também. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa que tá do teu lado, tá ligado? Realmente do teu lado, e é uma pessoa que te motiva a ser melhor, cara, você pode ter certeza que você vai dar certo na vida. Porque você tá tentando impressionar ela, mas como consequência tá impressionando todo mundo. Saca? É uma coisa muito bonita, cara. Você se entrega de todo o coração pra uma pessoa e ela estimula você a ser cada vez melhor. E conseguiu impressionar ou não? Conseguiu? Que foda, mano. Velho, eu posso te dizer que eu tô saindo desse podcast com muito mais conhecimento, obviamente. Acho que isso nem era preciso dizer. Mas com muita vontade, mano. Muita coisa que a gente foi conversando aqui. Insights que vem vindo na minha cabeça, cara. E coisas que eu... Sabe quando você sai de uma situação? Porque isso aqui é cansativo. Uma delícia, mas é cansativo. E mesmo assim você sai com vontade de fazer as coisas, cara. Por isso eu quero te agradecer. Porque foi muito especial hoje. Foi absurdo. Foi muito bizarro. Eu gostei demais. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. E, cara, tem muito mais por vir aí. Claramente, né, meu patrão? Ó, esse aqui, ó, foi o segundo. Daqui a pouco. Tá bom. Então, beleza. Aguarda. Tô no aguardo. Daqui a pouco vai ter um zerinho assim na frente, ó, de 2 pra 20, tá ligado? Daqui a pouco. Instalar o dedo na hora que a gente vê. Puf, muita coisa aconteceu. Irmão, mais uma vez, gratidão enorme por hoje. Junto, de coração, bora pra cima, somente o começo. É só o começo, irmão. Um beijo. Tudo de bom.